irmãos a nós começarmos pelo versículo que nós citamos no último momento da primeira parte, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Nossa ideia agora é vermos aí algumas consequências do pecado da impureza sexual. Fuja da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ok, imoralidade, irmãos, na Escritura é um termo que se refere a qualquer comportamento que viole as leis de Deus em relação às relações sexuais. A imoralidade sexual pode assumir várias formas, entre elas aí o adultério, a homossexualidade, a pornografia e outras coisas mais. Então, a imoralidade pode abranger todos esses aspectos aí. E todos esses aspectos da imoralidade traz sérias consequências terríveis em várias áreas. E aí no versículo do apóstolo Paulo, que nós lemos, quando diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado da imoralidade sexual, quem comete, peca contra o seu próprio corpo. Então, este versículo destaca aí o fato de que a imoralidade sexual não é um pecado somente contra Deus, é um pecado também contra si mesmo, contra a própria pessoa, e esses pecados trazem sérias consequências. Consequências em que áreas da nossa vida? Consequências na área física, na área psicológica, emocional, na área relacional, porque atinge outras pessoas também, e na área espiritual da nossa vida. Então, a ideia agora é mostrar um pouco as consequências da imoralidade nessas áreas. Vamos ver, primeiramente, as consequências físicas, que são aquelas que, quando alguém comete o pecado da imoralidade, da prostituição, do adultério, das relações com 3, 4 ou mais parceiros, qual o risco que uma pessoa corre quando ela se lança a esse tipo de prática? Então, primeiramente, eu gostaria de ver com os irmãos as consequências físicas. E eu enumerei aqui algumas delas, mas certamente existem muito mais. Mas a primeira também, que nós podemos destacar aqui, é a herpes genital. É uma doença considerada sexualmente transmissível. Que doença é essa? Como ela se dá? Trata-se aqui de pequenas bolhas que ficam agrupadas na pele. Os irmãos estão vendo aqui um exemplo dele. E ela se divide em duas partes. Uma delas, o tipo 1, considerada como herpes labial. Que é essa? Mas ela não atinge apenas o lábio, mas toda a face. Essa doença, ela é consequência, um dos fatores que a ocasiona é a relação sexual desvairada com 2, 3 ou mais parceiros, pode surgir esse tipo de doença que pode vazar por todo o corpo. E a herpes genital, como o próprio nome diz, que dá aí na genitália da pessoa, consequência também desse ato sexual aí sem camisinha. Aqui um outro exemplo, nesse caso aí, no pênis do homem. E esse tipo de doença, ele tem remédios que podem amenizar, mas não tem cura. Então a pessoa ela passa a sofrer
na sua vida com esse tipo de bolhas aí no pênis, no rosto. E outra coisa, tem que evitar o contato, porque ela é transmissível, pode passar por outras pessoas. E há casos aí que até a criancinha recém-nascida que está sendo gestada pode nascer já com a doença. Isso aí tudo consequência de uma doença sexualmente transmissível. Separei uma outra também, pode passar aí, irmão, por favor, que é a doença inflamatória pélvica. Essa doença, ela dá na região inferior aí do estômago, né, do abdômen, melhor falando, e ela é uma doença que atinge mais as mulheres e atinge essa parte, né, da intimidade aí dos órgãos sexuais, no caso da mulher, o útero. Essa doença na mulher, ela é mais frequente em jovenzinhas da idade da adolescência e da juventude, porque eles geralmente se lançam, ainda principalmente no tempo que nós estamos vivendo, ao sexo também, né, com múltiplas pessoas. Então fica com um, como eles dizem, fica com outro, e assim vai, e aí passa a ter dores, né, que é as chamadas as doenças pélvicas. Há uma outra também, que são as hepatites virais. Essa hepatite viral, a gente precisa se concentrar mais aí na hepatite B, né? Ela vem muito como consequência de infecção no sangue da pessoa. Também a A nem tanto, mas a hepatite B, ela é também considerada aí pelo Ministério da Saúde como uma doença sexualmente transmissível. E há outras doenças também, né? A gonorreia, a sífilis, né? São doenças sexualmente transmissíveis, consequência aí, né, de pessoas que se lançam a essa maneira desvairada aí com parceiros, né? 2, 3 e mais parceiros. Então, colhem como consequência algumas dessas doenças. E tem também o HIV, né? a AIDS, né? E aí traz sérias consequências para o físico da pessoa. Tem pessoas que ficam realmente bem deformadas, né? Como esse caso da hepatite B, que atinge o fígado da pessoa, e há casos de câncer por pessoas que se lançam a esse tipo de prática. Às vezes não tem cura. Tá? Existem também as consequências psicológicas. E aqui eu queria passar para vocês um dado importante, uma pesquisa feita pela SexHot, né? E depois todos os dados dessa pesquisa foi passada para a Quantas Pesquisa, é o nome que se dá, e posteriormente a Quantas Pesquisas passou para o G1, e o G1 teve informação direta dessa pesquisa, que foi feita aí sobre o consumo da pornografia por pessoas em diversos estados, cidades. Eles fizeram essa pesquisa nas grandes metrópoles, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba. Nessas 5 metrópoles eles fizeram pesquisas. Eles consultaram 1.130 pessoas por telefone nessas cidades, e aí eles constataram isso daí. Primeiro, sobre o gênero. Eles constataram que 22 milhões de brasileiros consomem pornografia. Desses 22 milhões, 76% são homens. 24% mulheres. Eu estava fazendo uma conta simples aí. Cidade de São Paulo hoje tem 12 milhões de habitantes, não é isso? Juntando aí a cidade de São Paulo, o estado do Mato Grosso, se eu não me engano,
deve ter 3 milhões e alguma coisa de habitantes, não é? Seria mais ou menos a cidade de São Paulo e o estado do Mato Grosso de pessoas que consomem pornografia, em termos de números. E mais alguma coisa, por exemplo, uma cidade inteira, como Goiânia, com 1.600.000 habitantes. Essa pesquisa, ela foi feita em 2019, porque não é uma pesquisa que é feita todos os anos, ela é feita de tempos em tempos. Então, a última que foi feita pelo G1 foi em 2019. Eu imagino que hoje deve estar muito mais. Pode voltar ele. Faixa etária: 18 a 24 anos corresponde a 20% desse público que consome pornografia. Estado conjugal, casado, 16%. Solteiro, 50% consome pornografia. Separado, 49%. Classe social, classe A, 14%. Classe B, 40%. Classe C, 37% consome pornografia. Pensando no tempo em que essas pessoas ficam envolvidas com pornografia, um profissional da área cogitou sobre como fica o cérebro de uma pessoa assim. Essa é a grande questão, porque ela acontece muito um vício mais ligado ao cérebro, aquilo que fica, que vicia o cérebro, e por isso ele não consegue se desvencilhar desse ato. E é tão difícil para ele de gente que diz assim: olha, tudo que eu quero é deixar a pornografia, mas não consegue. Porque se tornou alguma coisa que já afetou o cérebro. Chega um momento em que, dependendo da quantidade de horas e do envolvimento de uma pessoa com pornografia, chega um momento que o cérebro, ele já não sabe mais precisar o que é real e o que é imaginário. Ele está tendo uma overdose de estímulos sexuais e pornográficos. E aí chega um momento em que, quando ele de fato vai precisar, o cérebro já está saturado e já não aguenta mais. É daí, meus irmãos, que vem a frigidez da mulher e a falta de ereção do homem. E aí lá vai ele usar o remedinho. E a coisa só piora. O ciclo só aumenta, porque aí o cérebro passa a ficar viciado na química. E a pornografia leva a pessoa a querer outras variações. De maneira que aquilo que antes deixava a pessoa excitada, que era o sexo convencional, ela passa a não ter mais isso. E aí então ela começa a escalar. Aí agora é sexo com violência. Só consegue sentir prazer se tiver violência. Não basta mais o sexo convencional. Depois, sexo com drogas. Depois, sexo com mais parceiros. Porque o cérebro ele já não consegue mais conter isso, e a pessoa já não consegue sentir prazer em algo bom que foi criado por Deus, que é a sexualidade, que deságua no sexo, na prática, na relação entre o casal. A pessoa já não consegue mais ficar assim. Chegou no meu gabinete, e isso já aconteceu não só uma vez, mas várias vezes. É uma coisa que eu sempre ouço. Mas da última vez, uma pessoa, uma jovem senhora, chegou e chorando,
tremendo muito, porque disse que o marido a obriga a ter sexo com outros homens na sua frente. E ela dizia que não queria mais o casamento, procurou a separação e passou a ser ameaçada. Mas ele queria porque queria satisfazer esse desejo. Voltando lá, no indivíduo voyeur, ele quer ver. Por quê? Porque a maneira convencional do sexo já não lhe causa mais nenhum prazer. Só causa prazer se tiver isso. Só causa prazer se for assim. Senão não dá mais. Esse é um dos casos mais corriqueiros. Há um tempo atrás, alguém me falou a mesma coisa. O pastor, ele quer que eu faça isso, pastor, mas eu não consigo, não tem como. Agora, eu não sei o pastor Robson, mas nós temos um colega, é um amigo, um irmãozão meu, que é o pastor Jailson. Quantos conhecem o pastor Jailson? É difícil alguém que não conheça o pastor Jailson, né? O pastor Jailson também formou em psicologia agora há pouco tempo. E eu estava dizendo a ele, olha, você vai notar o seguinte, que no gabinete pastoral, as pessoas vão até procurar você, mas elas não vão falar ou não vão aprofundar em certas situações. Agora, quando elas forem para uma terapia, você vai notar que elas vão se abrir. Passou um tempo, ele disse, ele está atendendo agora, né? Ele me chama de Léo. Alguém aqui falou assim, pode chamar o senhor de Léo? Todo mundo chama de Léo. E ele disse, Léo, rapaz, e é verdade mesmo isso. A pessoa chega, aí ele falou, mas por que será que isso acontece? Eu falei, olha, eu não sei ao certo por que acontece, mas me parece que na igreja as pessoas te procuram, elas vão se abrir, mas não vão se abrir totalmente com você sobre o real acontecimento, porque ela está ali sentada naquele banco todo domingo. Ela não vai chegar e falar tudo. Mas num consultório de psicologia, ela presume que vai te ver só ali e nunca mais vai ficar te vendo assim. Ali ela chora, ali ela fala. Em uma dessas terapias que eu fiz com uma senhora de aproximadamente 55 anos, essa senhora narrava em detalhes e com muita amargura e sofrimento o que o marido obrigava ela a fazer. As coisas mais terríveis. Ela dizia que o melhor momento da vida dela é quando ele pegava o caminhão e viajava, porque ele era caminhoneiro. Era o melhor momento da vida dela. A imoralidade sexual traz sérias consequências físicas, traz sérias consequências psicológicas. Ela arrasa com a pessoa. Ela leva a pessoa ao estado mais terrível. Tem um texto bíblico lá de Hebreus, capítulo 6, perdão. Aqueles que um dia conheceram o Evangelho de Jesus, foram iluminados, partilharam com os santos e caíram. É impossível retorná-los para o Evangelho novamente, visto estarem pisando o sangue de Jesus. E mais na frente diz que essas pessoas se assemelham a porcos revolvendo em lama. A ideia, pastor, que eu tenho é essa. Quando uma pessoa entra nesse submundo da pornografia, ela se assemelha a um porco que está se revolvendo na lama e vai se sujando cada vez mais. Essa é uma consequência terrível para o psicológico de uma pessoa. Arrasa com a pessoa. Porque ela não tem limites, ela vai cada vez mais. E o cérebro já vai decidir, ele não vai querer mais o real, ele vai querer o imaginário, a fantasia.
Uma outra consequência que eu constato aqui é uma consequência que eu chamo de consequência relacional. Ou seja, atinge as famílias. Um marido, uma esposa que se lança à pornografia traz sérias consequências para o casal. Chega um momento que vão vir as desconfianças, a amargura por parte de algum deles. Outros vão cair no desleixo e no descaso um com o outro. Traz consequências também para os filhos. Filhos se tornam traumatizados com um pai e uma mãe assim. E isso depois vai trazer consequências no colégio, na faculdade, para o resto da vida dele. Quando eu pastoreava em Cesarina, eu pastoreei lá por algum tempo, ali perto de Palmeiras de Goiás, toda segunda-feira eu dava uma saidinha com a família. Numa segunda-feira nós fomos para Goiânia. E aí passei lá à tarde e à noite, a gente estava por volta de 10 horas da noite, 10h30, a gente estava ali no Flamboyant, eu estava passeando com os meninos ainda estavam pequenos, meus filhos, e aí eu recebi um telefonema. E uma senhora da igreja, pastor, o senhor está aqui, pastor? Está na cidade? Eu falei, não, minha irmã, eu estou aqui em Goiânia. O que foi? E ela chorando no telefone. Aí ela disse, pastor, pelo amor de Deus, ele está com a mala aqui para ir embora, meu marido vai me abandonar, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falei, minha irmã, segura a mala dele aí, não deixa ele sair. Estou correndo para ir. E falei para a Sara, minha esposa, os meninos, vamos embora, pega os meninos, vamos. E pegamos a estrada de Goiânia para Cesarina. E fomos. Passei em casa, deixei a minha esposa, deixei as crianças, e eu corri lá para a casa dela, cheguei meio tarde lá, já era mais de meia-noite, quase 1h da madrugada. Eu sentei com o casal, comecei a conversar com os dois, e de fato a mala já estava na porta, pronta. Conversei com os dois e, com a graça de Deus, irmãos, ele concordou de ficar, entendeu o erro da parte dele, ela também. E aí eu peguei a aliança dos dois, coloquei na Bíblia, e ela chorando muito, ele com os olhos lacrimejados também. Eu orei com eles novamente, refazendo o casamento deles. Mas o que mais me chamou a atenção é quando eu olhei de lado, a gente estava no sofá, assim, eu numa cadeira e os dois no sofá aqui, tinha uma outra parte do sofá, assim, lateral. Eu olho do lado e eu vejo os 4 dedinhos, assim. Só os dedinhos, pontinha da cabeça. Era o filhinho deles de 4 aninhos, chorando, com a pontinha do dedo, observando a nossa conversa. O filho sofre. O maior erro da gente é pensar que uma criancinha de 3 e 4 aninhos não sabe das coisas, sabe tudo que está acontecendo. Talvez eles não saibam na medida que você conhece, mas eles têm uma ideia do que está acontecendo. Mamãe está chorando, papai está indo embora. E ela passa a sofrer com isso. Depois nós conversamos, fizemos um trabalho com eles. Depois eu tive que conversar e fazer um trabalho com aquela criança que estava à beira de se traumatizar com aquilo. Então a gente fazer todo o trabalho, mas criança sofre. Então a imoralidade traz consequências relacionais. Com certeza. A imoralidade sexual, meus irmãos, traz consequências à nossa espiritualidade. Por quê? Porque ela provoca a ira de Deus. Se você for em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo de número 18 em diante, você vai ver ali que Paulo diz que Deus está irado. E Paulo vai falar sobre o motivo da ira de Deus.
tem a ver com a idolatria dos homens, com a perversão dos homens. Lá no versículo de número 27, vai dizer o seguinte: semelhantemente, o homem, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram em sua natureza, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E o que diz depois? Por isso, Deus os entregou a paixões infames. Só naquele texto, por 3 vezes, depois de citar a perversão dos homens, vem a palavra: Deus os entregou. Deus os entregou. Para que o homem dê vazão àquilo que ele obstinadamente intentou fazer. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu conheci o Rodrigo, né? Então eu já posso, vem cá, meu irmão, eu já posso fazer com ele, então. Rodrigo, vou fazer o seguinte, o Rodrigo está contrariando o Senhor. É só uma suposição, tá, Rodrigo? Você não está fazendo isso. E eu sei que ele está num caminho errado. Eu vou dizer para o Rodrigo: não, Rodrigo, não faça. E ele vai dizer: não, eu vou. E eu vou dizer: não, você não pode. E ele vai dizer: não, eu quero. Vamos fazer isso? Rodrigo, não vai por esse caminho. Isso é errado. Não faça. Isso é errado. Isso vai te prejudicar. Mas eu quero. E agora vai para lá. Pode ir, vai. Não vá. Não vá, Rodrigo. Não. Deus manda alguém para o inferno, gente? Não. A pessoa obstinada que vai. Obrigado, Rodrigo. Deus, ele não quer que o homem faça isso. O homem, na sua obstinação, ele diz: eu vou. Deus entrega o homem. É isso que Paulo está dizendo. Agora, Deus entrega o homem a quem? Irmãos, vamos lá. No Antigo Testamento, quando o Senhor disse que destruiria Sodoma e Gomorra, ou melhor, ele simplesmente destruiu Sodoma e Gomorra, Deus intentou fazer e fez. Deus, ele se irava e destruía. Jericó, Deus se irou e mostrava a sua indignação destruindo. Por que que hoje Deus não age desse jeito? A gente pensa: Deus não manda fogo mais, Deus nos destrói. Porque o pior lado da ação de Deus com o homem obstinado é entregá-lo ao seu bel prazer. O homem entregue a si mesmo é uma bomba relógio. Deus os entregou, diz o apóstolo Paulo, às paixões infames, algo que já era do coração humano. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós. As pessoas hoje, teologicamente, têm uma certa confusão, um conflito teológico sobre essas coisas. Eu sempre digo: Deus não pincela uma aqui, pincela outro ali. Não, o homem, ele é obstinado. Lá em João capítulo 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Ou seja, Jesus está explicando ali o que é o julgamento. O que é o julgamento? O julgamento é que a luz veio ao mundo, mas ao invés dos homens fazerem opção pela luz, eles viraram as costas e disseram: não, nós queremos as trevas. Aí Jesus diz: o julgamento é a rejeição proposital, intencional, livre do homem em rejeitar ao seu Criador. Esse é o julgamento, é o que ele diz.
Quando a pessoa ela se lança a determinado tipo de prática da imoralidade e outro tipo de prática que contraria ao Senhor, essa é uma escolha do próprio homem e isso traz consequências sérias para a vida das pessoas. Essa é uma realidade. Então também há aí as consequências da separação eterna de Deus. As obras da carne são citadas. Elas se encontram lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, falando de coisas que, se forem praticadas, impedirão uma pessoa de entrar no reino de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos idólatras, aos impuros, aos feiticeiros, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, essas práticas, elas têm implicações terríveis e que repercutem na eternidade. Extremamente danosas. Quantos aqui conhecem aquele passarinho chamado cotovia? Alguém conhece? Já ouviu falar? Depois podem pesquisar que vocês vão achar. Tem um pássaro chamado cotovia. Passarinho pequeno, tem um canto muito bonito. Eu ouvi uma história sobre a cotovia que vale a pena a gente lembrar nesse momento. Todas as vezes, todos os dias na floresta, entrava um homem com uma caixinha preta debaixo do braço. A cotovia estava lá em cima daquele arvoredo, lá no alto, cantando bem bonito. E aí ela viu aquele homem entrar com aquela caixinha preta debaixo do braço, ela saiu lá do topo e veio voando, sentou-se no seu ombro e perguntou para aquele homem: o que você tem aí? Ele falou: minhocas, são para vender. E ela disse: e quanto vale cada uma? Ele disse: vale uma pena cada uma. Ela procurou uma peninha, foi ali, tirou uma pena, deu para o homem, e o homem passou para ela uma minhoca bem incorporada, e ela pegou aquela minhoca, saiu voando, foi para cima. Na hora que ela tirou aquela pena, deu uma dor terrível nela. Mas o alimento estava tão bom que ela até esqueceu a dor. No outro dia, ela viu o homem chegando novamente na floresta. E ela novamente veio voando e disse ao homem: eu quero mais uma minhoca. Aí ela tirou uma outra peninha. Doeu, mas não doeu na mesma proporção mais. Chegou um momento que ela pensou assim: gente, tem comida de graça para mim praticamente aqui, eu não faço nem esforço. Eu só vou ali, deixo uma pena e vou embora. O homem chegou de novo, ela cantando bonito lá em cima daquela árvore, ela desceu. E pegou mais uma, e os dias foram passando. Até que chegou um momento que ela quase não tinha pena mais. E à medida que os dias iam passando, já não doía mais. Ela tirava, dava e já não doía tanto mais. Até que um dia ela pegou, deu uma pena, quando ela foi voar, já não conseguia voar mais. Ela teve que se contentar com a comida dos pardais ali no chão. Ficou tão triste, nunca mais conseguiu cantar com aquela alegria que ela cantava. O pecado
se não for cessado na primeira vez, se assemelha a essa cotovia que vai deixando uma peninha. Uma peninha aqui, uma peninha ali. E vai chegar um momento em que a alegria vai acabar. A gente não consegue mais nem louvar o Senhor. Alguém escreveu o seguinte: os pecados graves entram em nossas vidas à medida que cedemos às pequenas tentações. Os pecados graves entram em nossas vidas à medida que cedemos às pequenas tentações. E disse mais: o pecado, como uma jornada, começa com o primeiro passo. E a sabedoria e a experiência ensinam que é mais fácil resistir à primeira tentação do que às posteriores. A primeira você ainda pode, mas a terceira, a quarta e a quinta, cada vez que vai sendo praticada, vai ficando mais difícil de ser cessada. E a pessoa se envolve e se entrega. É daí que surgem os vícios. A gente conversando ainda, hoje ou ontem, a gente estava conversando e alguém falando sobre uma pessoa muito querida nossa, que até achou trabalho para ele. A gente conhece os pais, pessoas maravilhosas. Mas um rapazinho tão bom, mas que se envolveu totalmente nas drogas. Parece que estava até vendendo lá, né, Alessandra? Achou o trabalho, já estava vendendo drogas no trabalho. Entrou no vício, não consegue sair mais com facilidade. Irmãos, nós estamos aí numa luta constante. Quando eu digo isso, não estou dizendo que você está envolvido com pornografia, mas eu quero dizer a você que a luta do espírito contra a carne é uma luta infindável nesse mundo. Nesse mundo ela não vai cessar, e eu creio que o pastor Robson deve concordar comigo, a gente não sobe num púlpito para ludibriar ninguém. A gente tem que falar a verdade. Essa luta ela não vai cessar aqui. Eu costumo comparar essa nossa luta a um episódio do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Os irmãos conhecem bem a história de Elias, né? A Bíblia diz que Elias, para não entrar em detalhes, mas Elias, por uma série de questões, ele foi parar no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, Elias orou e o fogo caiu do céu. Eu costumo chamar aquele episódio, eu acho que todos nós devem imaginar, aquele episódio é um sucesso espiritual. Uma pessoa ora e fogo cai do céu, a gente assimila isso a um sucesso, assemelha isso a um sucesso espiritual, alguém que tem uma oração forte. Mas a Bíblia diz que logo depois desse episódio tão grandioso, Elias desceu, matou os 450 profetas de Jezabel, só que ele recebeu um recado de Jezabel. Os soldados chegaram e falaram: olha, a rainha manda dizer a você que tudo o que você fez aos profetas dela, ela vai fazer com você. E Elias cai num estado de depressão terrível. A Bíblia diz: e descendo a Berseba, deixou ali o seu moço. Primeira coisa que acontece com uma decepção espiritual é o abandono da comunhão. A Bíblia diz que depois ele fez para si um sicômoro, com ramificações ali, ele fez, deitou debaixo e pediu para si a morte. Isso é um segundo sintoma de uma pessoa que deixou de se alegrar. A Bíblia diz que depois ele foi alimentado e correu por uma distância longa e chegou até um outro monte. Qual o monte? Monte Horebe. A Bíblia diz então que ele encontrou uma cratera ao redor daquele monte e se escondeu nessa cratera. E Deus se apresentou a ele. Um fogo, mas veio um fogo, Deus não estava no fogo. Terremoto, Deus não estava no terremoto. Até que veio um vento tranquilo e Deus falou com Elias.
Eu vejo a vida assim, enquanto nós estamos aqui. Eu costumo dizer que Carmelo e Horebe nos habitam no interior de cada um. Tem vezes que a gente está glorificando a Deus para a gente estar forte. Nossa, estou conseguindo, estou lutando, estou vencendo isso na minha vida. Aí a gente se descuida, aí aquele que comanda a cultura desse mundo nos convence e a gente volta. Aí cai a tristeza. A nossa vida nesse mundo é cíclica. Carmelo e Horebe nos habitam. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa, é que em Marcos, capítulo 2, capítulo 9, versículo 2 em diante, diz que Jesus, depois de centenas de anos para frente, Jesus está andando com seus discípulos e chama Pedro, Tiago e João e sobem em cima de um grande monte, de um alto monte. Quem é que aparece para Jesus ali? Moisés e quem? Elias. Elias foi aquele da dificuldade com o Horebe e o Carmelo. Mas agora Elias está num novo patamar. Ele não passa mais por isso. Se nós contextualizarmos essa parte com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, Paulo diz: meus irmãos, na verdade vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é corruptível herdar a incorruptibilidade. Mas no dia em que a trombeta tocar, todos nós seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí vai acontecer a transformação da desfiguração para a transfiguração. Nós não estaremos mais nesse patamar do alto e baixo, das lutas, da dificuldade, das depressões, da introjeção de culpa. Por quê? Porque nós seremos transformados pelo poder de Deus. Essas coisas nunca mais vão nos habitar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós empreendemos uma luta constante. Você vai continuar lutando, mas não desanime. Faça como nós dissemos aqui no primeiro momento. Derrama-se em oração diante de Deus. Passa tempo com as Escrituras. Se você vê que o caso está muito grave, trabalhe as suas frustrações, seus traumas, sua raiva, no consultório de um profissional, por que não? E conta, dê ouvidos, leia o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 13, versículo 13 e 14. Por que eu estou citando? Já 2 vezes que eu cito. Porque um grande homem da história cristã, ele se converteu lendo Romanos 13, 13 e 14, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu em meados de 352 a 430 depois de Cristo. Ele cita em uma das suas obras chamada Confissões. Quem não leu precisa ler, porque ele vai falar o drama que ele enfrentou com a lascívia sexual. Ele não conseguia se desgarrar dela, como qualquer um. E um dia ele estava no Parque de Milão. Ele havia comprado alguma coisa, entregaram para ele embrulhado num papelzinho da Bíblia. Ele comeu aquilo, amassou aquele papel, jogou. E ele conta na sua obra que as criancinhas que estavam brincando ao redor brincavam uma brincadeira. Elas cantavam: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele foi tomado com aquilo, foi sendo sugado com aquilo, entendeu que pudesse ser alguma coisa para ele. E aí ele teve a curiosidade de pegar o papel. Quando ele pegou, estava lá: andemos como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não, mas transformai-vos através de Jesus Cristo. Largai as corrupções. E ele conta no seu livro Confissões de que aquela leitura que ele fez daquele trecho da Bíblia entrou no coração dele. E Agostinho, depois ficou conhecido como Santo Agostinho, se tornou um grande pregador do Evangelho. Esse homem escreveu várias obras e hoje ele é uma pessoa muito conhecida na literatura cristã. Isso só prova o seguinte: Deus pode mudar o nosso coração
Deus pode mudar a nossa vida. Davi deixou isso muito claro para nós. Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Tem gente que pensa que Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque era o rei de Israel, ou porque era um homem carismático com a nação. Não. Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus porque sabia dar respostas de quebrantamento diante do Senhor pelo seu pecado. Você leia aí o Salmo de número 32, o Salmo de número 51, e você vai ver como Davi chorava diante de Deus. E Deus se alegrou com Davi. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Por que não podemos fazer o mesmo? Por que não podemos dar resposta de quebrantamento e ao invés de dizer, eu fiz isso por causa de... Não, Senhor, fui eu, Senhor, a fraqueza foi minha, Senhor. Eu estou precisando do Senhor, eu não consigo, Senhor, sozinho. Está difícil, Senhor. Deus conhece as suas lágrimas. E o mesmo Deus que transformou o coração de Davi vai transformar o seu coração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações nessa noite, Senhor. Rogo a Ti por todos os nossos irmãos que se encontram aqui, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dando, ó Pai, forças para lidar com essas tentações relacionadas à carne, que muitas vezes vêm para atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, nos ajuda cada um de nós, homens. Somos homens comprometidos com o reino do Senhor, mas que muitas vezes, Pai, nos decepcionamos por causa de uma displicência. E isso nos leva muitas vezes à tristeza. Mas não permita, Pai, que o diabo tire proveito dessas situações. Nos fortifica para que possamos servir ao Senhor a cada dia. No nome de Jesus é que eu te louvo e bendigo. Amém.